Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar. Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar essa maravilhosa palavra de Deus que ministra aos nossos corações, né? Eu sou o pastor Rogério Naban e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, para que você possa ser edificado, para que você possa crescer em conhecimento. Vamos ler então, Provérbios 17, 15 diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Algumas traduções diz abomina, né? Quando o ímpio é absolvido e quando o justo é condenado, são coisas que o Senhor odeia. Quantas vezes eu lembro que eu já sofri algumas injustiças, né? Condenações de pessoas, condenações indevidas. Mas mesmo assim eu permaneci com a minha vida na presença de Deus e Deus me protegeu, e pelos frutos que eu produzi da minha vida diante do altar, eu pude mostrar quem eu verdadeiramente sou. É assim também com você, você pode mostrar, você pode provar para si mesmo, para sua família que você ama, o teu núcleo primário, né? Quem você verdadeiramente é. E agora eu quero que você entenda que essa mensagem sobre a realidade inversa, né? São realidades inversas. Em Hebreus capítulo 11, ali na Bíblia está listado a lista dos nomes dos heróis da fé, né? E o tema dessa mensagem é realidades inversas de heróis, né? Por quê? Porque nós entendemos que essa lista desses heróis, ninguém vence se não tiver uma adversidade contrária para vencer. Ninguém supera limitações, provações. Ninguém vai conseguir vencer sem ter um obstáculo a ser superado. Olha na vida de Abraão. Ele vivia uma realidade inversa da realidade do plano de Deus. Aí Deus, ele vem, né? Porque Deus vem e traz uma palavra de vitória. E Abraão, ele tinha uma realidade inversa, porque Deus, com essa palavra de vitória, ele fala: ó, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser pai de uma grande nação, e você vai ser pai também, biologicamente, né? Mas como? Se Abraão já era avançado em idades, com 75 anos, Sara era estéril, né? E aí vem uma palavra de vitória. A questão aqui, o que nós fazemos com essa palavra de vitória para vencer as adversidades a serem superadas, para vencer essa realidade inversa. Abraão, ele vivia uma realidade inversa, uma realidade diferente, contrária àquela que Deus tem para a pessoa. Só que esse processo, sem essa realidade inversa, a sua fé não vai poder ser provada, a sua fé não vai poder ser fortalecida, ministrada. Você vai ter que manifestar a sua fé aí nesse momento da sua realidade, onde as coisas são diferentes daquele seu sonho, onde as coisas são diferentes da sua perspectiva, né, financeira, onde as coisas são diferentes da sua perspectiva de fé, da sua expectativa sobrenatural de fé. Então, Abraão, ele recebe uma palavra, ele recebe essa palavra que ele seria pai de uma grande nação, né? Essa realidade inversa, ela vem com adversidades a serem superadas. Ela também vem com limitações. Ela parece impossível superar, ela parece impossível de mudar. E ela também vem com conformismo que quer perpetuar.
O que é esse conformismo que quer perpetuar? É quando na sua mente, no seu coração, você fala: eu não vou conseguir mesmo, eu vou ficar nesse lugar, nessa realidade inversa para a minha vida. Se Abraão ficasse na realidade inversa da vida dele, ele nunca seria o pai da fé. Ele não seria conhecido como amigo de Deus. Ele não seria um homem pleno aos aproximadamente 100 anos, 99, 100 anos, quando Isaac, seu filho, nasceu. Olha que poderoso, porque ele recebeu aquela palavra de vitória, né? Como entrar nessa realidade poderosa? Como entrar numa realidade de plenitude? Como entrar nessa realidade sobrenatural, essa realidade onde todas as coisas que são as suas promessas que Deus lançou sobre sua vida, os seus sonhos que estão sobre sua vida, podem se realizar. Como entrar? Primeiro, através de uma palavra de vitória. Segundo, através de uma intervenção sobrenatural. Terceiro, através de ajustes responsáveis. Aonde? Na visão e no caráter. Se você ajustar sua visão, você vai ver, você vai ter uma visão daquilo que Deus tem para você e da realidade que você está vivendo, e você vai poder ajustar os ajustes responsáveis no seu caráter. Quarto, desfrutar com sabedoria. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Quinto, crescer no propósito. Olha só que poderoso. Assim como Abraão, o pai da fé, o rei Davi também, ele teve que superar essa realidade inversa. Porque imagine você, ele estava lá, aí o profeta vem ungir e chama o pai de Davi, chama todos os irmãos dele menos ele. Aí Samuel fala: não é esse, não é esse, não é esse, porque o Senhor não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o coração, né? Nós estamos falando agora de como entrar nessa realidade poderosa, nessa realidade plena, nessa realidade do propósito, nessa realidade da vida abundante que Deus tem para nós, né? O rei Davi, antes de rei, aí ele foi ungido, mas após a unção ele estava ungido, só que a realidade dele ainda era inversa. Então Deus providencia no plano soberano de Deus, no plano divino de Deus, o gigante Golias, um grande problema a ser superado. E que grande problema a ser superado! E não era no secreto, na vida cotidiana de Davi, era diante de todo o reinado, diante de dois reinos diferentes ainda, né? Os filisteus e os israelitas, num combate de 40 dias, numa apresentação de ameaças de afronto de 40 dias. E aí Davi entra no cenário, e diante daquela adversidade ele pôde manifestar, né, grandeza de Deus, mesmo diante das suas limitações. Como você apresenta sua grandeza de Deus diante das limitações? Como você responde a essas adversidades da sua vida? Como que você responde a essas limitações, a esse conformismo que quer perpetuar na sua vida, né? Mas olha que interessante, o Davi foi e venceu Golias, mas lá na frente, na hora dele desfrutar, que é o quarto item, com sabedoria, ele era para estar satisfeito com aquilo que Deus tinha dado de conquistas para ele, de vida para ele, e ele errou quando ele pegou a mulher que já era casada, que já tinha o seu marido, e ele adultera com ela, e depois ele manda colocar aquele capitão na frente do campo de batalha para que ele fosse atingido, para que ele morresse ali, para que de certa forma a culpa dele fosse apaziguada, né? Mas o profeta vem novamente e traz uma palavra de verdade, de justiça, de juízo, poderosa sobre a vida do rei Davi. Agora nós vamos falar também sobre a vida de Saulo. Saulo, que depois foi Paulo, ele, é poderosa essa palavra, vivia numa realidade inversa, onde na mente dele, ele pensava que ele estava religiosamente correto, ele estava no caminho certo
certo, no caminho certíssimo, fazendo as coisas certas, mas era só na mente dele, era só no momento, naquela situação religiosa, naquela situação política. Ele perseguia a igreja de Jesus, ele vivia numa realidade inversa. Você pode ver em Atos 9 que ele tem um encontro com Jesus ali no livro de Atos 9. E Jesus vem mudar essa realidade inversa na vida dele, né? Essa adversidade a ser superada. A limitação, qual que era a limitação de Paulo? A limitação era a religiosidade, né? Parecia impossível um homem daquela estirpe, né? Estudado, né? Estudado aos pés de Gamaliel, né? Aquele conformismo daquela religiosidade que queria perpetuar na vida de Paulo foi quebrada através de uma intervenção sobrenatural. Primeiro nós precisamos de uma palavra de vitória de Deus, depois nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus, depois nós precisamos do item 3, ajustes responsáveis na visão e no caráter, quarto, desfrutar com sabedoria e quinto, crescer no propósito, né? Agora nós vamos ver Moisés. Moisés vivia como neto de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó, vamos colocar dessa forma, como a Bíblia explica. E ele poderia ficar ali, naquele conformismo, né, que quer perpetuar aquela realidade inversa. Filho da filha de Faraó, adotivo, né? Ele vivia no palácio, ele não tinha falta de recursos, ele não tinha falta de alimento. Ele vivia como um príncipe no Egito, ele tinha de tudo. Mas uma palavra de vitória sobre Deus veio sobre a vida dele. E vem uma intervenção sobrenatural, várias intervenções nós podemos ver. E ele ajustou a sua visão e o seu caráter ao propósito de Deus. Ele começou depois lá na frente a desfrutar com sabedoria tudo aquilo que Deus deu para ele, né? Os milagres e muitas outras bênçãos. E aí ele cresceu no propósito, nos processos. Todos nós vamos passar por esses 5 itens na nossa vida, né? Nós temos que crescer no nosso propósito também, né? Essas realidades inversas serão transformadas em realidades poderosas pelo próprio Deus, se você tiver uma postura firme da sua vida com Deus. Se você tiver uma postura firme diante dessa palavra de vitória. Olha, aquele versículo que fala: Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Que versículo, que palavra poderosa a palavra de Deus. Ele tem um poder de transformar a realidade adversa, a realidade inversa. É a realidade de fracasso, é uma realidade temporal que serve de treinamento. Que você pode ser lapidado no seu caráter, nos seus sonhos, na sua vida. Mas você tem que ter a palavra de Deus, você tem que ter uma intervenção de Deus, você tem que ajustar a sua vida ao que Deus quer, para depois você desfrutar com sabedoria e crescer no seu propósito, né? Nós vemos José, ele recebeu sonhos, a palavra de vitória veio em forma de sonhos na vida de José antes dele ir para o Egito, né? Aí teve uma intervenção sobrenatural de Deus, depois de anos, quando ele já estava preso, para revelar o sonho de Faraó. Olha que poderoso. E depois que ele estava já governando, ele estava desfrutando com sabedoria, porque ele já não tinha caído lá com a mulher de Potifar, ele não tinha desfrutado carnalmente, mas ele esperou para desfrutar com sabedoria, a sabedoria que Deus deu para ele, né? E ele cresceu no propósito dele. Nós podemos ver que Deus mudou aquela realidade inversa numa realidade poderosa, numa realidade de amor, nós podemos dizer assim. Nós podemos dizer: Deus, eu quero viver. Diga hoje isso: Deus, eu preciso viver uma realidade poderosa do Senhor, né? Me faça entender essa realidade inversa que eu estou vivendo hoje, né? Nós vemos um cruzado de informações, de valores, né? Nós lemos ali na Bíblia, em Provérbios 17:15, né,
que é abominável aos olhos do Senhor quando o inocente é culpado, é condenado, e quando aquele que deveria ser condenado é inocentado. Deus abomina tal atitude, é uma inversão. Deus abomina essas inversões, essas realidades inversas. Então nós precisamos pedir para Deus: Deus, eu quero entrar, eu quero que o Senhor me leve, eu quero que o Senhor me conduza, né, para essa realidade poderosa. Eu quero que o Senhor me permita perceber essa percepção de Deus na sua vida, para que você possa ver essa transicionar a sua vida no poder de Deus, transicionar a sua vida para o reino da luz. Antes nós éramos do império das trevas, agora você vai aceitar Jesus e você vai fazer parte do reino do Filho do amor, do reino da luz, do reino de Deus, da vida de Deus, da vida de amor. Entendeu? Você vai fazer parte de um exército poderoso. E para fechar, olha que poderoso, Mefibosete, ele estava lá em Lodebar, estava lá esquecido, talvez até de certa forma jogado naquela situação terrível. Mefibosete em Lodebar. Só que Lodebar não era o lugar para Mefibosete. E Davi, ele puxa, vamos dizer assim, o extrato e lembra de algum parente de Saul, e ali informaram ele que existia Mefibosete, e ele manda chamar lá de Lodebar Mefibosete para que pudesse viver com o rei Davi ali, para viver com Davi ali no castelo, usufruir do reinado, viver na realeza, sentar na mesa com a realeza. Assim também Deus, Ele nos chama para nós nos assentarmos na mesa com a realeza, participarmos do corpo de Cristo, participarmos da vida de Cristo, porque Jesus, Ele se fez pobre, a Bíblia diz que Ele se fez miserável naquela cruz, sem ter pecado, para que nós pudéssemos hoje viver essa grandeza que Deus tem para nós, viver a riqueza de Deus para nossas vidas. Que você possa compartilhar essa palavra nesse momento com o máximo de pessoas que você quer abençoar, né? Compartilha, se inscreva no canal, né? Faça o seu comentário aí embaixo. Que Deus te abençoe grandemente através dessa palavra. Que você possa continuar nas próximo vídeo, né? Que tem um segmento sobre realidades inversas. Eu vou estar falando sobre outros personagens da Bíblia, porque estão lá na lista dos heróis da fé, mas para eles estarem lá na lista dos heróis da fé de Hebreus 11, eles tiveram que vencer, eles tiveram que aprender naquele processo da vida deles, como aplicar a palavra que Deus tinha trazido sobre a vida deles, como aplicar aquela promessa, aquela verdade, para que eles saíssem daquela dura realidade para uma grande realidade. Mas nós temos que aprender nisso, e vamos aprender, e vamos crescer no nosso propósito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e não se esqueça, you are royals. O que é em inglês? Você é realeza. You are royals. Você é realeza.